Então a gente inicia o nosso encontro e eu vou trazer para vocês um recorte de um estudo de caso, onde Gendlin, no capítulo 5 do livro Focalização e Psicologia, é um livro que a gente só tem em inglês e espanhol, né, os idiomas mais próximos. Português a gente já está até assim com ele traduzido, mas sem revisar, e aguardando a autorização do Instituto de Nova York para ver se a gente pode publicar. Mas é um livro muito rico, porque ele detalha os passo a passo desse processo de escuta, das dificuldades, de quando o terapeuta se equivoca na sua intervenção e dificulta o acesso, e quando ele acerta e facilita o acesso do cliente à experiência dele. Então, nesse caso que estava sendo trazido, foram feitos inclusive recortes assim por intervenção a intervenção, e às vezes depois da intervenção do terapeuta ele ainda comentava, que o terapeuta, quando ele fez isso, ele estava com essa intenção, né? Por exemplo, ele achava que o caminho era ajudar o cliente a se aproximar da tristeza dele. Então ele já falou supondo e direcionando o cliente para esse passo, mas olha aqui, o cliente respondeu de uma forma deixando claro que não era isso. Aí o terapeuta recua e volta para o último ponto para fazer contato com aquilo que realmente estava vivo e deixar que o próximo passo o cliente sinalize o que realmente seja. Então, dentre essas observações e ensinamentos, teve um momento que ele diz, não sei se eu vou conseguir pegar na íntegra aqui, mas eu vou dizer para vocês o que eu peguei. Ele diz assim, em alguns, nesse caso específico, e aí eu concluo que outros também não são diferentes, antes da gente entrar para esse convite de aprofundamento, no caso o corpo, no caso uma focalização, uma imersão mais profunda, antes da gente convidar para esse passo, muitos casos vão precisar que a gente passe um tempo com eles apenas compreendendo, deixando eles falarem, sim? Deixando eles falarem e com a sensação nítida de estarem sendo compreendidos. Essa parte, ela vai criar vínculo e ela vai começar a produzir uma entrega que, depois que vier um convite de um passo mais profundo, isso fica muito mais fácil. Às vezes, a gente já quer, né, dar um passo e o cliente ele ainda necessita expressar e falar mais. Então, num primeiro momento, é como se o terapeuta fizesse essa observação, né? Primeiro, eu te ofereço o que você precisa, que é compreender o que você está me trazendo. Agora, num segundo passo, já que eu te compreendi e você... Porque se a gente falhar nesse primeiro passo, dificilmente nós vamos conseguir dar outros. Então, essa é a nossa base para a relação terapêutica, a capacidade de sermos compreensivos. Quando não tiver mais nada, né, e se você se despojar de todas as técnicas e de tudo aquilo que você tem como estratégia terapêutica, só uma única coisa vai ser sempre a nossa base, a nossa sustentação. Seja compreensivo. Compreenda o que o cliente está te trazendo. Compreenda o que ele está se sentindo, como que ele está se sentindo quando ele fala o que ele está falando. Rogers era radicalmente compreensivo. E só com essa capacidade de compreender, ele chegava em lugares profundíssimos, profundíssimos. Então, nessa dinâmica, é como se depois do terapeuta oferecer para esse caso que a gente está relatando aqui, essa compreensão, e ela se sentiu, né, ela viu de fato que eu fui compreendida,
agora eu posso muito mais facilmente me entregar ao que você quer que eu faça. Porque existe aqui uma leve diferença dentro da maioria dos terapeutas que trabalham com abordagem centrada e do terapeuta que trabalha com abordagem experiencial de Eugênio Gendler. Um terapeuta ortodoxamente, vamos dizer assim, centrado na pessoa, rogeriano, ele não vai propor muita coisa. Não existe, isso não existe no repertório de Carl Rogers. Ele é radicalmente compreensivo. Ele confia nisso, ele dá tudo que ele tem, põe todas as fichas dele nessa habilidade de compreender o outro. E aí o que eu quero dizer é que quando a gente se sente compreendido internamente, na hora que você me compreende, uma pequena demonstração que você está entendendo o que eu estou falando, que você está me compreendendo sem me julgar, se eu sinto isso, e a gente sente isso, por mais até que a gente às vezes nem entenda o que a gente está sentindo, nós sentimos claramente quando alguém está nos compreendendo. E quando alguém não está nos compreendendo, quando alguém está nos julgando, nós sentimos um olhar, dá para ver pelo olhar. Às vezes eu vejo um olhar do aluno quando ele está comigo inteiro, e quando ele está aqui me criticando, quando ele está aqui distante, a gente sente o cliente e o cliente também sente o terapeuta. Às vezes mais até do que a gente é capaz de processar, mas nós sentimos. Então, se o cliente sente que ele está sendo compreendido, que ele não está sendo julgado, imediatamente nesse momento, ele se autoriza a dar mais um passo mais profundo. E assim sucessivamente. E o contrário, às vezes você não precisa dizer nada, que quando eu sinto que você está com um ar de crítica, eu sinto. Às vezes eu nem sei dizer por que eu sinto isso, mas simplesmente eu não vou sentir vontade de continuar falando. Ou às vezes nem é um ar de crítica, sabe o que é? Às vezes um ar de superproteção. Ou às vezes é um ar de que o outro está querendo me dar sermão. Já conversaram com alguém? Você começa a falar, o outro começa a querer te ensinar o que fazer com a sua vida? Se você não for uma pessoa muito necessitada ali na hora que alguém te guie, isso não vai ser bom. E nós, como terapeuta, não estamos aqui para poder dizer para o cliente o que ele precisa, o que ele não precisa, o que ele faz da vida dele. Nosso trabalho é ampliação da consciência, da experiência que ele está vivendo agora. Se a gente fizer isso, nós estamos ajudando. É a melhor forma que a gente tem de ajudar. Às vezes, a gente perde a vontade de falar quando sente no outro essa energia de superproteção, de querer fazer por mim. Eu sei que está querendo me ajudar, mas aquilo ali sufoca, parece uma maternagem, uma paternagem. Eu já tenho mãe, já tenho papai. Eu quero um terapeuta. Então eu lembro uma vez de procurar uma homeopata e de repente eu percebi que ela estava sofrendo com o que eu estava falando. Aí quando eu terminei de falar, ela começou a fazer uma lista de coisas que ela queria me receitar para fazer. Eu só fui lá para ela me compreender e me dar um remédio. Aí ela começou eu vi que ela estava assim, aflita, querendo me receitar um livro, querendo me dar não sei o quê, querendo me fazer pensar de um jeito. Ela estava aflita para poder me aliviar. Eu senti naquele momento pouco a vontade para continuar falando do que eu sinto. Ela não estava conseguindo acolher e aceitar. Ela estava ouvindo, mas de um jeito que para mim me deixou desconfortável. Então tem várias formas que a gente tem de não aceitar
de julgar. É um julgamento também. Não é um julgamento depreciativo, mas era um julgamento. Qual julgamento que ela devia estar fazendo ali? Coitado, deixa eu fazer alguma coisa por ele. E aí, eu só queria... se ela fizesse o essencial, para mim já seria muito. Mas ela não confiava que o essencial era suficiente. Ela tinha que fazer mais. Então, a primeira pergunta para vocês confiam que o essencial é suficiente? Vocês confiam que possa ser suficiente compreender o outro no que ele está trazendo? E às vezes a gente quer dar um passo maior do que é possível para o outro agora e fica frustrado porque eu, como terapeuta, criei uma expectativa muito grande. Então, até para que, quem sabe, eu possa dar esse passo mais profundo, agora, nesse momento, ele começa com essa compreensão. É claro, tem gente que já chega muito, muito aberto, muito disponível e a coisa flui, né? E a gente vai em lugares muito profundos num primeiro encontro. Mas outras pessoas, se tratando de um acompanhamento terapêutico, nós vamos caminhando para essa profundidade. Cada passo em que a gente é compreensivo, esse caminho se abre e a gente dá mais um passo. Cada passo em que a gente, por algum motivo, não compreende, seja porque houve algum tipo de julgamento, seja porque também não conseguimos compreender o outro, instintivamente ele se fecha. Se eu sentir, se eu intuir que eu não estou sendo compreendido, alguma coisa vai fazer com que eu perca a vontade de continuar falando. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, como cliente, como amigo, amiga. A gente perde a vontade de continuar falando e aprofundando um assunto se a gente vê que o outro não está com a gente de verdade. Então esse é o primeiro básico e fundamental passo. A gente está com o outro de verdade, a gente está com o outro assim, desse lugar. E eu acho que a gente ainda tem uma tendência a menosprezar um pouco pela simplicidade que é esse recurso, essa oferta da compreensão, mas ela é muito poderosa. E aí, finalizando então esse exemplo, essa pessoa diz, o terapeuta faz essa avaliação, né? Agora que eu ofereci a ela o que ela precisava, num primeiro momento que ela se sentiu compreendida, e no momento que ela realmente se sentiu compreendida, ela relaxa e aumenta comigo uma relação de confiança. E nessa confiança, por isso que focalização não é técnica, porque técnica não vai abrir coração de ninguém. O que vai fazer com que o coração se abra é a energia amorosa que a gente vibra. E a compreensão também não é uma técnica. A compreensão é a expressão de uma conexão de alma. Veja como eu vi isso. A expressão, a compreensão é a expressão de uma conexão de alma. Ou seja, eu só vou te compreender de verdade, eu só vou poder ser empático verdadeiramente se eu estiver conectado contigo. Caso contrário, vai parecer distante, vai parecer forçado, vai parecer... Às vezes até as palavras estão certinhas, mas é diferente. Porque a gente sente quando o outro está com a gente. E nesse sentido, então, depois que essa pessoa sentiu que o outro estava com ela, que o terapeuta estava com ela, compreendendo e conectado, ela então relaxa e se abre então para uma relação de mais confiança. Nessa abertura, nesse relaxamento e nessa confiança, agora o terapeuta propõe. Essa é uma diferença do que geralmente um terapeuta centrado na pessoa costuma fazer, né? Não costuma propor muitas coisas. O terapeuta experiencial ele pode propor. E a proposta, ela não é diretiva, porque ela continua centrada na pessoa. Mas ela é uma proposta de uma atividade que nem sempre a pessoa está disponível para fazer. Então, vocês já viram, igual numa relação de casal, uma relação de amigo. Às vezes a gente precisa
que o outro faça um pouco por nós para a gente fazer um pouco por ele. Não é assim? E se o outro às vezes não faz por nós, talvez a gente também perca um pouco a vontade de fazer por ele. Faz sentido? Essa é uma lei sistêmica, né, que diz a lei do equilíbrio. A gente recebe proporcionalmente o que a gente dá. E a gente tem vontade de dar proporcionalmente o que a gente recebe. Né? Se a gente começa a receber mais, nós vamos também se sentir impelidos a dar mais. Então, nesse caso, quando a gente propõe para o cliente, presta atenção nessa sensação. Aqui, para quem que isso é importante? Para o terapeuta, num primeiro momento. Por quê? Se vai beneficiar o cliente. Ele não sabe disso. Se depender dele, ele não vai fazer isso. Algumas vezes ele não está com vontade de fazer isso. Outras vezes ele não acredita nisso. Quem acredita nisso é a gente que está estudando isso, concordam? Que é isso? Prestar atenção o quê? No aperto? Nossa, onde é que isso vai dar? Será? Mas eu não estou entendendo, não está vindo nada. Fica aí um pouco. Pô, vou ter que ficar porque o terapeuta está mandando? Ou eu confio muito nesse terapeuta para poder fazer um trem que não faz sentido nenhum para mim. Ou eu não vou fazer não, vou fingir que vou fazer. Eu já tive cliente que eu fazia esse pedido, ele falava assim, não, aqui, eu posso continuar falando? Assim, eu sei que quer, eu quero, é para te ajudar, mas, gente, ele só vai ser ajudado se ele também se entregar, se ele também quiser, se ele também reconhecer o quanto isso é precioso. E às vezes ele vai demorar um tempo para poder assimilar esse jeito de se conhecer, esse jeito de se aproximar dele mesmo. Depois de um tempo, eu tenho clientes que eu não preciso nem pedir. Ele vai falando, de repente no meio da fala ele já fecha os olhinhos, porque ele já sabe que esse é caminho do tesouro. Ele já aprendeu, ele já assimilou. Né? Tem cliente que eu abro a porta do consultório e já vai entrando de olho fechado, assim, procurando a cadeira para, agora não tem mais porta física. Mas é porque eu já comprou a ideia. Mas nos primeiros momentos é uma ideia maluca. Até para muitos terapeutas é uma ideia maluca prestar atenção em sensações, prestar atenção em corpo. Que história é essa? Não estou entendendo nada. Você quer que eu fique aqui olhando para essa tensão na nuca? Até quando? Essa é uma necessidade inicial do terapeuta. Porque ele sabe que isso pode ajudar, mas o cliente não. O cliente não tem interesse em fazer isso, não tem prazer em fazer isso e ele não vê sentido em fazer isso. Eu só vou fazer por você se eu confiar que você realmente pode me guiar para o alívio. E para que eu possa confiar e me deixar ser conduzida por você, ser conduzido por você, eu preciso sentir que eu confio. E eu vou sentir que eu confio se nos primeiros momentos eu ver que você foi capaz de me compreender. Porque isso cria confiança. Isso é que Carl Rogers entendeu. A compreensão cria confiança. E a incompreensão cria distância.